em relação às crianças, né? Mas aqui nós temos avós, nós temos tios, nós temos adolescentes, e certamente o que eu vou falar aqui hoje pode ser, né, de grande valia para vocês que vão cuidar ainda dos seus filhos no futuro. Então, a nossa preleção aqui é pais, discípulos, discipuladores do pacto, com a palestra que o reverendo Manassés, que era nosso colega de seminário, né, está nos Estados Unidos, me encomendou uma vez para ajudar a igreja de Manaim. Então, aí preparei, ele propôs uma temática pais, discípulos, discipuladores, e aí eu agreguei mais um pouco, né, no pacto. E eu vou dizer por que pais, discípulos, discipuladores no pacto. Então, é uma área que eu realmente me interesso muito, né? Eu sou um conselheiro também, ministro a matéria no seminário que é Conselhamento Bíblico 1 e 2, então lido muito com esse assunto também. E aí nós estamos aqui com a expressão que já é muito popularística, né? Filho de peixe, peixe e é verdade, né? Mas filho de crente nem sempre é crente. A gente desejaria que fosse, né? A nossa esperança é que todos os crentes que nascem na igreja, principalmente os que são filhos de pais que estão na igreja há muitos anos, que eles permanecessem, né, como de fato filhos do pacto, filhos da aliança, né? E aí, por que eu coloquei aqui no pacto, né? Pais, discípulos, discipuladores no pacto. Eu chamo a atenção primeiro dos pais, óbvio, né? Porque você pode também discipular seus filhos, mas não no pacto. E mesmo como crentes, vocês podem até discipular seus filhos, seus adolescentes aí, mas não pactualmente falando, mas às vezes segundo a mentalidade desse século. E a gente nunca viu quanto agora tanto secularismo dentro de nossas igrejas, né? Lamentavelmente. E aí, o que é um pacto? Eu trago essa definição agora porque eu quero fazer uma conexão lá no final, quando isso é Cristo, né? Mas o pacto, na nossa teologia bíblica, né, é esse acordo de sangue que Deus faz e um pacto do qual Ele não abre mão. Eu sei que muitas vezes aqueles com os quais Deus fez o pacto pisaram na bola, mas Deus o manteve. Deus o manteve. É um pacto de sangue, um vínculo de sangue, soberanamente administrado pelo próprio Deus, né? E quando Deus entra num relacionamento de aliança com os seres humanos, Ele soberanamente institui um vínculo de vida e de morte para a gente fazer uma conexão com Jesus Cristo lá no final desta palestra, né? Então, é muito importante saber que o nosso Deus mantém o pacto. Eu fico tão feliz de ser um presbiteriano que crê nisso. Deus mantém o pacto, Deus mantém a aliança soberanamente falando. Porque se não mantivesse, meu Deus, eu não permaneceria. Né? Eu me lembro sempre do pacto que Deus fizera com Abraão, que é o primeiro patriarca, né? E quando Abraão presta todo aquele sacrifício a Deus, ele põe aquelas peças bem dispostas como Deus queria, e as peças bem lavadas do animal, e diz a palavra que vem um fogo que passa por entre as peças. Deus que passara por entre as peças. Porque na antiguidade, quando um sucerano fazia um pacto com outro sucerano, eles prestavam sacrifício e ambos passavam, né, no meio das peças do sacrifício. Mas nesse caso aqui, não é Abraão que passa, é Deus que passa. E logo lá na frente, depois de Deus fazer o pacto com Abraão, o Abraão pisa na bola. Mas Deus é que passou entre os animais. Ele mantém o pacto até o final. Queria que vocês... Eu vou ler bastante texto aqui da palavra, e quando tiver um pouquinho maior ali, né, vocês podem ler comigo. Podem ler esse texto aqui, eu acho que vocês enxergam, né? Pode ler. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua para ser teu Deus e da tua descendência. Irmãos, eu creio nisso piamente. Como eu creio nisso, né? Como um bom presbiteriano, como um bom reformado, eu creio nisso, até como diz, debaixo d'água, como eu creio no pacto. Eu prego demais sobre o pacto na igreja, né? Mas eu queria trazer uma problematização, já que estou falando de pais,
discípulos, né, primeiramente, discipuladores do pacto. Vamos problematizar aqui. A gente tem visto uma crise na família cristã e uma grande evasão da meninada, principalmente na adolescência. E essa é uma crítica que às vezes antipedobatistas fazem a nós reformados. Antipedobatistas são aqueles que não creem no batismo infantil. Eles se acham credobatistas. Por quê? Porque o menino tem que crescer, acenar por ele mesmo, por si mesmo, e ele tem que crer, né? Mas eu sou um credobatista, porque eu creio no pacto, por isso que eu batizo meu neném, né? Agora eu já tenho netos, né? Na verdade, né? Eu tenho netos, mas eu sou também credobatista, porque eu creio no pacto, né? Que Deus estabeleceu com os pais e com seus filhos. Mas os antipedobatistas dizem o seguinte: vocês então mantêm a igreja biologicamente. Mas assim, quem dera fosse assim, que mantivéssemos a igreja biologicamente, porque se fosse biologicamente, ia ser um estouro e outras pessoas, muitas outras viriam. Como eu gostaria de manter mesmo a igreja, né, biologicamente no primeiro momento. Então eu coloco aqui as indicações pelo batismo. Não podemos afirmar que o batismo salva. Eu não creio em regeneração batismal não, tá? Por favor. Mas eu não posso deixar de presumir que batismo pressupõe alguma coisa ligada à salvação. Isso não me é proibido presumir. Eu não posso presumir que todos os meninos batizados na infância sejam salvos, mas também não me é proibido presumir de que o batismo está intrinsecamente ligado ao aspecto pactual salvífico, né? Um Deus que deseja salvar a família. Então a gente precisa resgatar, começar esse crescimento dentro de casa, pais e filhos, né, de geração em geração. A nossa evangelização começa primeiramente dentro de casa. O reverendo Felipe Cota, nosso capelão, nos trouxe uma palavra também na quinta-feira para as famílias, né? Ele trouxe o reverendo Felipe, semana que vem o reverendo Edo. E aí o Felipe exatamente pregou naquele 1 Timóteo 5,8, né? Quem não cuida dos seus é pior do que os descrentes. Quem não cuida da sua própria família, né, é pior do que os descrentes, né? Por quê? Porque ele fala assim, porque os crentes sabem o que prometer diante de Deus. Os crentes não prometeu nada, mas nós prometemos. Então nós, quando não cumprimos o que prometemos diante de Deus, nós somos piores do que os descrentes, né? Então colocamos aqui uma problematização. Uma causa número 1 do problema familiar, ao meu ver, é o abandono do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Quando eu falo princípio da sabedoria, é o princípio da bênção, princípio da alegria, princípio da felicidade, é o princípio da boa administração. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que tal nós associarmos um pouquinho aqui nessa manhã o temor de Deus em relação aos 10 mandamentos da lei de Deus? Parece que falta um comprometimento, meus irmãos, em relação aos mandamentos da lei de Deus, especialmente primeiramente os verticais, né? Não terás outros deuses além de mim. Primeiro, não farás para ti mais escultura. 2, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 3, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 4 mandamentos. Parece que nós não temos tanto temor de Deus em relação a esses mandamentos verticais. E aí então, os mandamentos que nós julgamos que sejam horizontais, também nós os pisamos. Por não cuidarmos bem desses 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, nós descuidamos, né, dos outros mandamentos horizontais. E aí, agora, mais especificamente, dentro desses mandamentos, vamos pensar no 5º mandamento. A gente tem visto uma perda de autoridade, ou princípio de autoridade muito grande, até mesmo dentro de nossas igrejas. Você sabe por quê? Esse aqui eu peguei com o Ted Tripp, né, pastoreando o coração da criança. Ele diz o seguinte, que os pais da nossa presente geração, eles são resultado, né, daquele período pós-guerra. Esse período pós-guerra assim, que confronta a autoridade, não quer mais a guerra, e agora é tudo paz, amor, bicho, né? Aquela coisa assim dos hippies dos anos
60, esse movimento de protesto desafiou, e aí alguém elencou isso aí com uma famosa chamada geração Baby Boomer, que foi um fenômeno norte-americano, uma taxa de natalidade muito grande, né? Nesses anos aí, 1943, está vendo? 45 terminou a guerra, 1960. Então, esses indivíduos que lá nasceram hoje estão com 60, 70, 80 anos, e aí essas pessoas experimentaram mudanças culturais radicais e abandonaram princípios absolutos. Nós não aceitamos a guerra, o negócio é paz e amor. Paz e amor. E aí, em nome disso, rejeitaram valores absolutos, os quais nós abraçamos, inclusive valores da família. E dali em diante, haja divórcio, haja filhos nas drogas. Quando eu vim para BH, na década de 70, vim em 76 para cá, ali alguns aqui nem eram nascidos, né? Mas naquela Praça da Liberdade você tinha muitos ricos ali e que pregavam paz, amor, bicho, o tempo inteiro, né? Esse fruto dessa geração aí. Então, discipular ficou mais desafiador, principalmente do pós-guerra para cá, porque é uma geração que começou a confrontar não só o problema da guerra, mas também os valores morais absolutos nos quais cremos e que estão aqui na palavra de Deus, né? Lamentavelmente, você viu isso aí. E aí, quais foram os vícios herdados? Então, problematizando primeiro aqui para depois trazer uma resposta bíblica, né? Então, a semelhança dos chefes das empresas por aí afora, né? Nós usamos muito o recurso da promoção para ganhar nossos filhos. Tudo bem, empresarialmente falando, eu acho que esse recurso é um recurso bom, legítimo, em relação à produtividade, você premiar pessoas que realmente produzem mais, você promover pessoas que produzem mais, eu acho que isso funciona. Mas eu creio que essa motivação não deve ser a motivação número 1 em relação à nossa educação na família do pacto, na família da aliança. E lamentavelmente eu vejo isso há 40 anos de ordenado a pastor, estou fazendo esse ano 40 anos de ministério, ordenado em 1985. Eu vejo isso, meus irmãos, nas poucas igrejas nas quais eu pastorei, eu vi muito isso. Ô filho, obedeça, você ganha isso, você ganha aquilo outro. Olha, parece que a motivação número 1 é essa. A gente não aprendeu a fazer isso por amor a Jesus Cristo, por amor à palavra de Cristo, por amor do Rei de Deus, ao pacto, mas nós estamos negociando com os meninos e os meninos aprenderam a negociar conosco sobre muita exigência. Isso, na verdade, não faz parte da Escritura, nem do plano de Deus para a educação de filhos, né? Então, uma motivação, coloquei ali nada redentora, né? Nesses anos atrás aí, eu louvo a Deus porque meus pais me educaram bem. Meu pai faleceu de alguns anos com 95, minha mãe mais nova com 69, mas eu louvo a Deus pela educação que eles me deram. Mas eu sou da época, me perdoa fazer essa crítica, né? Eu sou lá da Igreja Presbiteriana de Mutum. Eu, fazendo avaliação hoje, olhando para trás, eu acho que nós utilizávamos muito aquilo que funcionava ditatorialmente, que funcionava. É isso. Mas eu creio que aquela obediência que nossos pais passaram para nós era muito mais moral do que redentora. Eu espero que vocês entendam isso. Era muito mais moral, né? Era muito mais legal. Isso é legal, funcionou. Mas eu creio que a gente pode pensar num aspecto mais redentor. Eu tinha um seminarista que trabalhava comigo, está hoje lá no interior, né? Meu amigo, trabalhou comigo um ano. E aí ele falou assim: pastor, eu não estou dando conta do meu filho. Dele de fato era muito levado. Hoje um menino bom, rapazinho já toca bateria e tal, lá no interior, na igreja dele lá, e tudo. E aí minha esposa e eu tínhamos lá um livro, O Coração da Ira, do Lou Priolo, né? Que é para cuidar de criança. Demos para ele.
Ele começou a ler aquilo na semana seguinte. Pastor, meu menino estava me tibrando. Meu menino estava me levando no bico. E eu comecei a trabalhar com ele, pastor. Alguma coisa daquele livro. Meu filho, vamos sentar aqui. O que é que o nosso Deus deseja sobre esse assunto? E começou a fazer assim, muito mais do que moralmente, mais redentoramente. Vocês estão entendendo? A gente pode fazer isso mais redentoramente, meus irmãos. Muito mais do que moral, muito mais do que legal. Né? Eu vou voltar nesse tema aqui da moralidade da redenção mais depois, tá? Então a gente tem aqui o início de uma solução, né? Uma proposta de início, né? E eu vou usar aquela palavra que eu aprendi com o reverendo Alberto Ferreira da Cunha, meu grande diretor no seminário, depois capelão, e depois eu andei com ele também como capelão auxiliar, né, lá no seminário, fui capelão por alguns anos, e o reverendo Alberto e eu trabalhávamos juntos por um tempo, né? Ele disse que nós devemos admitir que nós nunca nos formamos nessa universidade, entre aspas, de discipular os filhos. Eu sei que parece bastante pessimista, mas não. Se nós admitirmos isso, meus irmãos, nós vamos pedir socorro a Deus, nós iremos para o mundo secular e nós nunca nos preparamos adequadamente para dar conta dessa educação dentro de casa. Mas a ideia é a seguinte: se eu admito isso, pelo menos eu vou avançar. Eu vou pedir socorro, meu Deus. Eu vou rasgar minhas calças mais de tanto me ajoelhar. Eu estou brincando, viu? Lá na igreja tem alguns que usam a calça rasgada assim, né? Mas está na moda. O reverendo Aníbal fala assim: eu acho que esses meninos estão orando demais. Mas então nós temos que rasgar as vestes diante do Senhor, admitindo que de fato nós não nos formamos. O reverendo Alberto tinha muitos filhos, né? E ele falava assim: isso é uma bênção, né? Você mesmo, olha nele, já estava idoso, né? Rapaz, eu acho que eu nunca eduquei adequadamente como eu deveria tê-lo feito, né? Então agora a gente vai ler aqui alguns textos, né? A partir do Deuteronômio, no capítulo 6, nós estamos encontrando aqui um caminho, né, de retorno para os pais discípulos, discipuladores. Se você abrir Deuteronômio capítulo 5, nós não vamos abrir aqui agora, eu tenho os textos aqui para ajudar vocês, para a gente ganhar tempo, vocês vão ler alguns versos comigo. Se nós abrirmos o capítulo 5 de Deuteronômio, nós vamos deparar ali com os 10 mandamentos de novo, repetição de Êxodo 20. Tá? Então você tem 10 mandamentos em Deuteronômio 5, e aí então, capítulo 6 começa a aplicar os 10 mandamentos. Ó, então, vamos lá ler juntos? Esses são os mandamentos, estatutos, preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando, para possuir. Muito bem, então depois da repetição dos 10 mandamentos, vem essa recomendação, e aí é interessante, vem de geração em geração. Quando o reverendo Luiz hoje estava falando sobre Abraão, eu me lembrei, meus irmãos, e parece que não é muito popular hoje a gente falar com a meninada da igreja sobre Abraão, Isaac e Jacó. Não, isso é muito obsoleto. Que caras são esses? Abraão, Isaac e Jacó. Mas eu amo esses personagens. Eu coloquei aqui, olha, tá vendo? Para que não temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, para que se prolongue os teus dias. Ou seja, é de geração em geração. Noutra versão está ali, ó. Vocês, seus filhos, seus netos viverão. Irmãos, vamos resgatar isso? Vocês sabem muito bem que a igreja reformada, especialmente presbiteriana, é que crê nisso. Essa ideia de passar o pacto de geração em geração. E quem dera se nós nos colocássemos mesmo de joelho para orar para que a geração seguinte fosse melhor do que a da gente. Essa é a minha oração. Eu tenho orado nesse sentido. E aí Deus, olha aqui, ó, chamou Abraão e a sua descendência. Ele não chamou apenas Abraão. Ele chama Abraão, vem para a sua casa também, Abraão.
Você, salva você, sua casa, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha lá. Pode ler, por favor? Vamos ler na Bíblia agora. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, com o juramento prometido a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificaste. Então Moisés, escrevendo Deuteronômio, recapitula 3 patriarcas importantes na Bíblia de Israel. Eu chamei Abraão, que por sua vez chamaria Isaque, que por sua vez chamaria Jacó. Né? Então é de geração em geração. E a gente queria isso para a nossa família da igreja. Né? Então a fé vem pelo ouvir, e aí começa por aí. Né? Agora, olha que interessante. Esse texto que nós vamos ler aqui agora, para Israel, é um dos mais importantes, tá, irmãos? Tá bom? É chamado no hebraico de Shema. Podem ler? Ouve, pois, Israel, e atenta em teus passos, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra, e manda leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus faz. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então ele prometeu que ele vai fazer isso com os seus pais, e ele vai fazer isso também com vocês, que são seus filhos. Essa expressão, ouve, pois, Israel, essa expressão para o judeu antigo era muito cara. Era chamado de Shema, ouvir. Mas o que é ouvir Israel aqui? Não é apenas escutar. O Shema aqui não é apenas escutar, é obedecer. Em outras palavras, obedeça, ó Israel. Isso é tão importante para eles, reverendo Luiz, que eles guardavam essas porções, até mesmo eles botavam assim nas suas vestes, pregavam nas suas vestes. Jesus até criticou, né, os escribas e fariseus de sua época, porque eles eram tão legalistas que colocavam até umas caixinhas de filactérias assim, penduradas com essas porções do Shema, né? Ouve, ó Israel, tipo caixinha de promessas que o crente não lê a Bíblia, ficava só procurando promessas, né? Só promessas. Nunca tem outras coisas boas, coisas tipo assim, reprimenda, né? Devia ter uma caixinha de reprimenda, né, de exortação, mas só caixinha de promessa e tal. Então era muito importante esse Shema para Israel, né? E aí ouvir aqui também crer, amar, o pacto. É mais do que moral, meus irmãos. É mais do que moral, porque olha aqui, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Olha aí, esses planos, tudo, todo, né? Assim, uma coisa assim, profunda mesmo. Há um aspecto aqui pactual, profundo, mais do que moral. Eu faço isso por amor a Cristo. Eu não faço isso porque eu vou ganhar alguma coisa em troca. Ainda que eu possa ganhar, o Senhor promete. Mas eu faço isso por amor a Cristo. E a gente pode crer tanto nisso aqui, meus irmãos, como a gente pode crer, por exemplo, nas mensagens do Salmo 127 e 128, né? Salmo 127, nós temos lá assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão, cabais que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Inútil será levantar tarde, repousar tarde, né, comer o pão que pelosamente granjeasse aos seus amados e dar, enquanto dorme. E depois ainda tem a herança do Senhor, são os filhos. Também o Salmo 128, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, é o homem. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tu tirarás tua esposa, teus filhos. São salmos, meus irmãos, que são salmos aliancistas, pactuais, que indicam que nós deveríamos amar a Deus. Isso é temor de Deus. É temor de Deus. A gente pensa que a palavra temor de Deus é medo, é terror de fato. Essa palavra tem também essa conotação no original. Mas é muito mais do que isso. É um amor profundo pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pelo reino de Deus. A gente vai ver um pouco mais sobre isso aí. Tá bom? Então, como fazer discípulos do pacto se nós não somos discípulos do pacto, né?
eu coloco agora a coisa de maneira negativa, né? Como fazer discípulos do pacto de Deus se nós não somos discípulos do pacto? Primeiro, então, nós precisamos ser discípulos. Eu não sei se vocês já repararam, eu tenho alguns pais, até na nossa igreja mesmo, eu já falei com meu filho que ele precisa vir aqui à igreja e tudo, né? Eu já convidei algumas pessoas para eles assistirem lá na nossa igreja, que eles vão ver muita coisa boa lá. Irmãos, é mais do que isso. Isso é moral. Isso é legal. Vamos lá porque nós vamos ouvir uma boa mensagem sobre a redenção. É diferente, né? Mas já falei com meu filho muitas vezes, né? Aquele desejo assim, mas a gente não é tão discípulo assim, tão arraigado na palavra de Deus, um amor profundo pela palavra, para a gente poder fazer isso e passar isso para frente, né? Porque a palavra de Deus fala assim, olha lá, podem ler? E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha no coração de quem primeiro? Dos pais. Essas palavras estarão no teu coração. E só depois, então, tu as educarás os teus filhos, falando em tua casa, sentado em tua casa, ao deitar, ao levantar, só depois, mas primeiro no teu coração, em primeiro lugar, né? Então, como transmitir o pacto sem o conteúdo do pacto, né? Eu quero que meus filhos permaneçam, mas nem eu tenho o conteúdo do pacto. Eu não domino quase nada de Bíblia, da palavra de Deus, né? Como é que nós vamos passar alguma coisa que nós não temos conhecimento, meus irmãos? E aí, então, eu começo a desafiar vocês aqui nessa manhã, aquilo que o reverendo Elben Lane César, que foi o fundador da Ultimato, gostava de falar, quando era capelão, nós o levamos lá para falar sobre práticas devocionais. Olha aqui, ó. Dependência de prática devocional. O reverendo Elben Lane César foi lá e ele escreveu até um livro, Práticas Devocionais. Ele falava assim, olha, tem muita gente que é dependente de drogas, de bebidas, tem muita gente que, se fosse hoje, eles viveram um pouquinho antes, tem gente que é viciada em Facebook, já está passando também, né? Em Instagram, em WhatsApp, tem muita gente que é dependente disso, não pode ficar. Outro dia eu desafiei a igreja, irmãos, vamos ficar uma semana sem celular? Pastor, isso é um horror, um negócio desse, né? Tem gente que é dependente disso, mas o Elber serve assim, eu sou dependente de práticas devocionais. Você é dependente de práticas devocionais? Você é dependente de devocionalidade, mas imersa na palavra e na oração? O John Piper escreveu um negócio que mexe com a gente. Ele não falou no WhatsApp naquela época não, mas olha o que ele falou. Já tinha, né? Uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provado no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Não era por falta de tempo. Twitter, Facebook, agora a gente pode colocar Instagram e colocar também WhatsApp, isso vai provar para nós naquele dia. Não era por falta de tempo que nós não nos imergimos um pouco mais nas práticas devocionais, amor profundo pelo nosso Deus, para que Ele possa colocar no nosso coração o pacto, a fim de nós o darmos adiante, meus irmãos. Essa palavra realmente mexe no nosso coração. Então, por isso é que a gente fica pregando em um Deus genérico e moral. Não sabemos por onde passou a Trindade, onde passou a redenção, né? Eu gosto quando Jesus ele acrescenta um detalhe, não sei se você reparou, nós lemos aqui, lá em Deuteronômio, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E Jesus colocou assim, com todo o teu entendimento. É muito bom a gente ser crente, mas com entendimento. É muito bom a gente ser membro de igreja, mas com entendimento. É muito bom ser membro da Igreja Presbiteriana do Brasil com entendimento. Amar a Deus com entendimento. Entender por que eu estou aqui. Por que eu faço essas coisas?
Porque eu vivo isso com entendimento. E aí, então, nós vamos afirmando aqui que maior convicção pactual, então, maior comunicação pactual. Quanto mais nós aí, né? Quem sabe tem alguns avós aqui, seus filhos já passaram, mas quem sabe tem uma chancezinha aí, ó, para lidar com os netinhos, né? De vez em quando eu chamo os netinhos assim e começo a falar. Né? Vocês acham que isso é assim? Como é que Deus pensa sobre isso? Eu tenho com o Marcos lá de 4 e a Lívia com 8, né? E tem a minha filha que está fora do Brasil, que está esperando agora, né? Então, eu chamo e começo, vocês acham que é isso mesmo que está na palavra de Deus, que Deus se agrada assim e tal, né? Então, a gente, quanto mais conteúdo do parque, mais parque a gente vai passar, né? Então, quanto mais inserido no parque, né, eu serei menos egoísta. Por que estou dizendo isso? Isso é muito preocupante, irmãos, muito preocupante mesmo. É que alguns pais não estão muito preocupados com o bem espiritual de seus filhos, né? Ah, eu vou morrer, se virem meus filhos. Não, meus irmãos, não. Eu vou morrer, mas eu quero meus filhos no pacto. Vocês estão compreendendo? Se eu amo de fato a Deus, eu os quero lá, mesmo que eu passe. Eu quero que eles deem continuidade pactual. Você depara com tantos pais, você está tão cansado. Essa semana foi quem que falou isso, né? A minha esposa ouviu um pastor dizendo que alguém chegou lá, pastor, eu estou tão estressada, eu quase não tenho tempo de ir à igreja, né? Meu filho tem que fazer natação na segunda, na terça, música, não sei o quê, mas não vai ter tempo mesmo, meus irmãos. Porque a sua dedicação é outra, você está querendo outra coisa para o seu filho. Secularismo. Você não quer no pacto, na verdade. Não estou dizendo que essas coisas são erradas, proibidas. Mas qual é a sua prioridade pactual? Você quer ver seu filho salvo? É assim que você quer vê-lo? Então, os pais, às vezes, são membros de igreja, mas não discípulos de Jesus Cristo. E nosso desejo é que todos os pais sejam, de fato, discípulos de Jesus Cristo. São mais preocupados com o bem temporal da criançada aí do que lhes dar, de fato, o pai. Aí nós temos aqui alguns textos bíblicos, né? Repetição com prática, o modelo de Deus, né? Podem ler agora o texto seguinte, por favor? E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, também as levarás por sinal da tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas suas portas. Então, os antigos hebreus, né, eles colocavam nas portas, nas roupas, de alguma coisa, no pulso, né? Será que não é por isso que lá em Apocalipse nós temos, por exemplo, a besta colocando sinal na testa, sinal na mão? Que tal a mídia hoje? A mídia hoje coloca alguma coisa poderosa na sua mão, no celular, né? Então, mas também a Bíblia fala daqueles que são marcados por Deus, está no livro de Apocalipse. Mas eu estou pensando aqui no que os hebreus antigos faziam, né? Colocando essas coisas assim bem ao vivo e a cores, para que elas pudessem ser vistas, né? E a gente tem hoje esse sinal da besta. Há muitos anos eu li um depoimento de um pastor, hoje está lá no Vila Velha. Ele escreveu uma revistinha e ele colocava que hoje em dia, reverendo Luiz, os meninos já nascem malhados, já nascem cheios de pintas, porque o Jacó, quando queria que aquelas crias dessem malhadas, salpicadas, ele colocava umas varas lá no carriçal, né, para as fêmeas, o gado aí ia para poder dar cria malhada, né? E aí hoje esse pregador está dizendo que as mães hoje ficam tão vidradas com tanta coisa na TV, tudo que os filhos nascem malhados, salpicados, né, com essas coisas que elas veem. Achei interessante a colocação dele, né? Então, agora o que vocês acham? Essa repetição aqui, ó,
assentado, né, levantando, não é nada, não é outra coisa senão isso aqui, ó. Sentado, andando, deitado, levantado. Para mim, isso aí não é o conteúdo, é o modus vivendi. É a maneira como você vive como crente. O seu conteúdo é muito importante, essas palavras estarão no teu coração, os mandamentos de Deus. Mas o seu andar, o seu levantar, olha, o seu deitar, isso é um reflexo o quê? Da sua vida, da sua maneira de viver, do seu modo de viver. E isso passa. Você não pode passar apenas conteúdo. Você não pode passar apenas recursos, como é que chama? Informação. Você precisa passar para a vida, a sua vida, o seu assentar, o seu levantar, o seu andar, né? É assim que a gente repete os princípios da vida. Então, ó, repetição sem vida é moralismo. Menino, faz isso, faz aquilo outro. O meu pai, uma vez, eu era criança, ele falou uma palavrinha lá, aí você, desculpa eu falar essa palavrinha aqui, excomungar. Ele falou assim, não, excomungar. Aí um dia eu era criança, eu falei assim, não, excomungar. Para com isso, menino, para com isso. Ué, mas eu ouvi o senhor falando essa palavra, né? Talvez não seja tão ruim assim. Então, meus irmãos, se a gente apenas repete sem vida, é apenas moralismo. Eu não estou amando Jesus redentoramente, eu estou tentando amar e fazer com que meus filhos amem também, mas de maneira mais moral do que redentora. Então, o Salmo 78 nos ajuda bastante. O Salmo 78 é o segundo salmo maior da Escritura, né? O primeiro é o Salmo 119 e o que tem mais versículo depois é o Salmo 78. E se você pegar bem o Salmo 78, ele revela bastante esse aspecto factual da gente colocar para a meninada hoje a mensagem para ela não vir ser pior do que a nossa geração no futuro próximo. Vou colocar alguns textos aqui, olha. Vamos ver aqui, ó. Eu vou ler esse aqui, ó. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Isso é comprometimento. O que ouvimos e aprendemos, nós não vamos encobrir aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Então, não deveria haver uma lacuna entre a minha geração e a próxima no que tange ao conteúdo do pacto. Mas está havendo essa ruptura. Porque talvez nós pais de hoje não sejamos tão pactuais. Aí também nossos filhos não o serão, né? E aí nós temos hoje o quê? Lá, temos a graça das escrituras completas, né? O que tinha aqui, ó? Mais tradição oral do que escrito, ó. Pode ver? Ele estabeleceu o testemunho de Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Irmão, isso aqui era mais oral, porque o Moisés está escrevendo isso aqui. Não se tinha livros assim como nós temos hoje. Hoje nós temos a Bíblia completa. Está aí dentro da nossa casa, perante os nossos olhos. Isso aqui era mais oral. O que vocês ouviram, vão passando, né? De pai para filho e tal. E a gente tem muito mais do que eles tinham ontem. E para relembrar, né? Os feitos de Deus, para a gente poder imitar os feitos de Deus. Agora vem ali, ó, vou ler. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Agora, o mais importante, olha aqui, ó. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Não está na hora da gente clamar a Deus de joelho para a geração seguinte ser um pouquinho melhor que a nossa? Ou a gente vai jogar a toalha? Se vire. Eu vou passar mesmo? Não, meus irmãos. Se nós amamos de fato a Deus e o seu pacto, nós queremos que a próxima geração seja melhor do que a nossa, né? Vamos pensar nisso aí. E aí, agora já estamos sim lá para o página final, né? Ó, fazer discípulos consiste em oferecer respostas da nossa experiência do pacto. Presta atenção nisso aqui.
porque às vezes a meninada pergunta, né? E você às vezes fica embaraçado por não saber responder as perguntas que seus filhos lhes farão. Então a gente precisa se assenhorear disso aqui, ó, da palavra. Né? Reverendo, eu lido muito com aconselhamento bíblico e falo para os meus alunos, como é que eu vou treinar pessoas a serem conselheiras se elas não leem as Escrituras? Porque é aconselhamento bíblico. Você depara com aconselhando lá na sua sala, tá? E ele não é necessariamente um pastor, pode ser um membro de igreja, ele é um conselheiro bíblico. Mas se é um conselheiro bíblico, ele precisa saber um pouco, manipular um pouco a Escritura e achar uma resposta para aquele filho que está ali procurando. Ou você vai psicologizar tudo? Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Então, folheie com o indivíduo a palavra. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Isso está tratando de aconselhamento bíblico, né? Então, os meninos vão perguntar, né? Os filhos vão perguntar, estamos todos. Aí, ó, quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo o que significam os testemunhos, os estatutos, os juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou. E aí, qual é a resposta que nós vamos dar aos nossos filhos? Podem ler? Ele nos ama muito, não porque fosseis melhores. Aí tem o texto lá do Malaquias, né? Eu amei a Jacó. Quando Israel começava a reclamar, nós voltamos do cativeiro babilônico, olha que o nosso templo caído, as muralhas. Aí Malaquias fala assim, olha, eu aborreci Esaú, eu amei vocês, a eleição é para vocês. Será que não há coisa melhor do que a eleição? Vocês podem não ter nada, mas vocês são eleitos. Olha que legal. Então, eles vão responder, nós éramos servos de Faraó, né? Eu coloquei algumas respostas ali, ó, porque está no texto, né? Éramos servos de Faraó, ele nos libertou com sinais maravilhosos. E hoje? Nós estávamos no império das trevas, mas ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele levou os nossos pecados naquela cruz, os pecados do passado, os pecados do presente, os pecados do futuro. Ele cravou tudo aqui naquela cruz. Ele pode livrar você também, meu filho, perdoar os seus pecados. Por que ele fez isso? Né? Nos libertou do império das trevas. Então, a gente são respostas, né? Na obediência ao mandamento do Senhor, então nós desfrutaremos da bondade do Senhor. E aí, isso aqui é importante também, né? Pode ler? A gente na teologia tem que ter cuidado para não escorregar. Nós não cremos em justiça retributiva da salvação. Não existe isso. Eu ganhei a minha salvação, né? Aí eu falo assim, Deus vai me dar essa... Não existe justiça retributiva. Mas a Bíblia fala de justiça retributiva até para incrédulos. Se obedeceu à lei, vai ganhar com isso. Em relação aos filhos da aliança também, a mesma coisa, pode ler? Será por nós justiça quando tiveres cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como sempre. Nós temos que passar para a meninada que os mandamentos do Senhor são vida. Estávamos exatamente conversando agora, né, Flavinho e Gerson dentro do carro, de alguns meninos que foram criados na nossa igreja, mas os pais não eram lá muito, na época, muito exemplo, né? Eles se perderam e eles se acharam livres demais. Isso já tem 2 décadas ou mais que eu estou lá. Essa meninada hoje está chapurdada no mal. Vou dizer assim, usar uma palavra bem ruim, aporcalhada, de tanto lamaçal. E naquela época diziam para nós, isso é liberdade, né? A gente confrontava, isso é liberdade. E o texto, isso vai nos ser por justiça, é a nossa vida, né? O João fala que os mandamentos do Senhor não são penosos, são a nossa vida, meus irmãos. E nós vamos responder aqui na vereda indicativa. Isso aqui eu aprendi com Michael Horton, no livro dele, Cristianismo Sem Cristo. Engraçado, né? Cristianismo sem Cristo. Mas o que a gente mais vê na praça hoje, cristianismo sem Cristo. Não sabe sobre Cristo, sobre redenção. Ele fala que, às vezes, no cristianismo sem Cristo, nós fazemos as coisas para Deus, reverendo, muito mais
na perspectiva imperativa, faz isso para ganhar aquilo, faz aquilo, senão faz aquilo, senão ele fala que a gente deveria fazer muito, tudo bem que tem alguns imperativos da vida cristã, mas nós deveríamos fazer muito mais na plana, na vereda da indicação. É a obra que o Redentor fez em mim, está fazendo, e eu estou respondendo. É mais do que moral, é mais do que legal, é que ele está fazendo a obra no meu coração. A palavra está entrando no meu coração, e eu estou respondendo, eu estou refletindo isso, né? É muito mais do que moral. Queria que vocês pensassem nisso aí. Nós vamos para o final agora, fazendo aqui alguns propósitos. O que nós vamos fazer agora, né? Com tudo isso aí. Então, nós vamos confiar, vamos crer e confiar em Deus do pacto, né? Parece que é muito óbvio. Ah, pastor, eu creio. Muito óbvio, mas a gente se esquece facilmente. A gente se esquece que Deus faz promessas. E Ele gosta de cumpri-las. Ele ama cumpri-las, né? Em relação aos nossos filhos também, a nossa prole. E aí novamente, devemos sempre voltar Abraão, Isaac e Jacó. Parece que são artigos de luxo hoje para a meninada na igreja, né? Não, nós temos que trazê-los de volta e falar para a meninada. Esses homens aqui eram crentes, eles são os nossos ancestrais crentes, né? Criam na promessa do Redentor, eles criam no Redentor e tal. Aí eu vou colocar assim, os heróis redentores. Agora, para os professores da escola dominical, a melhor escola do mundo, professores da escola dominical da criançada, da meninada, fale dos heróis da Bíblia, especialmente dos Velho Testamento, mas ponha Cristo neles. Não é só falar do Sansão, do Jefté, do Gideão, dos caras fortes, como eu quero ser como Sansão, forte, né? Tem um personagem grego aí, Hércules, um homem forte, igual Sansão. Não fala mais do que isso, porque na verdade o Sansão só era forte porque Deus concedia que ele tivesse força. Podia tirar com aquele cabelo, ele não teve força nenhuma. Mas tem que colocar aspectos redentores. Aquele homem era um homem que pertencia a Deus, né? E o que ele estava fazendo é para preservar um povo que lá na frente ia trazer o Redentor que Israel esperava, que Abraão, Isaac e Jacó esperavam. É isso. Esse herói aqui, esse ali, eles estavam preservando o povo do pacto, o povo da aliança, do qual viria o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, né? É muito mais Redentor do que simplesmente moral, né? Vamos incutir na cabeça dos crianças desde cedo a redenção. Sim, Permite? Pois não. Eu estava pensando na questão do Abraão, conforme Paulo coloca, nós é que somos os verdadeiros filhos de Abraão. Sim. Então nós estamos inseridos No pacto. naquele primeiro pacto lá como filhos de Abraão, Exato. pela graça redentiva de Cristo. E isso, quando eu vou pregar em pé do batismo, sobre o batismo infantil, reverendo Luiz, eu vou inclusive lá para Gálatas, falar assim, ó, vocês que são os filhos de Abraão pela fé em Cristo. Eu sou da descendência dele, né? Olha o pacto respingando em mim aqui, ó, né? Por quê? Mas por que assim, pastor? Vocês da família de Abraão, por que creem em Cristo? Porque o Abraão cria na promessa. Ele não tinha vindo. Agora eu tenho a promessa que já veio, na qual ele esperava. É a mesma, gente. O Cristo de Abraão é o mesmo Cristo meu hoje. É a mesma promessa. Deus não tem dois povos, Deus não tem dois pactos, Deus não tem dois planos de salvação, Deus não lida agora com a gente, depois vai lidar com o judeu. Não tem nada disso não, gente. Deus só tem um pacto só, um plano só, um povo só, um Cristo só, uma salvação só. Isso chama continuidade pactual. É isso, continuidade pactual, né? Então, se lá no Velho Testamento era muito mais sangrento, cruento, né? Era muito formal, muita sombra, muita coisa figurada. Agora eu tenho a substância, eu tenho a realidade, né? Eu falo muito com os meus alunos no seminário, né? Sobre o culto que a gente presta a Deus. Mas esse culto é muito simples. Mas ele é a substância. Vocês querem aquela parafernália toda? Aquele barulho, aquele sangue, aquela indumentária colorida, aquela coisa, aquele queimar, aquelas brasas. Mas é muito simples, pastor. É muito simples porque é a substância.
não é mais sombra, é a substância, é a essência, né? Que eu tenho, que é Cristo. Por isso que é simples, mas é muito mais poderoso, né? Então, devemos indicar nossos filhos aí o pacto cada vez mais, né? Nós somos discípulos pecadores, discipulando pecadores, falando para eles que nós somos pecadores também. E às vezes alguns pais podem até dizer para muitos filhos: olha, eu errei muito na minha vida, nisso, eu não quero que você passe pela mesma coisa. O que acontece, Reverendo Luiz, é que muitos pais que tiveram desventuras e erraram, e eles não falam isso para os filhos. Eles estão vendo os filhos fazendo a mesma coisa e não lhes abrem os olhos para... Eu errei isso, né? E se o filho fala assim: mas o senhor fez isso? Eu fiz sim. E estou muito arrependido por ter me levantado contra o meu Senhor. E vocês não precisam passar pelo caminho que eu passei. É aquela ideia: você tem um caminho reto aqui, né? E você tem um aqui cheio de buracos, mata-burro, aquela coisa toda desse aqui, tá? Se você é um salvo mesmo, você vai chegar lá. Mas quando você vai por esses buracos, você vai sofrer muito, fazer muita gente penar, muita gente sofrer. Vale a pena isso? Essa que é a ideia, né? Dizer para os meninos que a gente é pecador, que a gente não quer que eles incorram nos mesmos erros, né? E aí o culto doméstico tem que entrar, ler a palavra de Deus com a criançada, ler a palavra de Deus com a esposa, os maridos principalmente, eles têm essa prerrogativa de chamar a família à presença de Deus, né? Deus lhes chamou para isso em primeiro lugar, essa é a responsabilidade número 1 é deles, e aí nós não devemos nos envergonhar da prática do 5º mandamento, né? Porque a cultura de hoje está pisando o 5º mandamento. Eu vou dizer mais: não é só a obediência que Deus exige dos meninos em relação aos pais, às autoridades, porque a aplicação do 5º mandamento é ampla, né? Autoridades, professores e tal. Mas quando os pais não exigem esse respeito, essa honra, eles também estão pecando contra o 5º mandamento da lei de Deus. Então, os pais que se omitem em não ensinar os meninos factualmente no 5º mandamento estão também infringindo contra o 5º mandamento da lei de Deus. Eu me lembro de um presbítero, meu presbítero lá em Ribeirão das Neves, eu pastorei há 11 anos, né? Suania, você está com o Senhor, e ele falava assim, é muito simples, era da roça, né? Pastor, eu vejo aqui na nossa igreja, tem uns meninos aqui, pastor, pedindo para apanhar. Papai, me bate, eu quero ter a sua autoridade, né? Eu quero ver se o senhor tem autoridade mesmo. É lógico que eles não falavam isso, né? Mas o Suania falava assim, esses meninos estão pedindo, pastor, para dar uma paradinha, né? De conformidade com a escritura sagrada, né? Então é isso. Se a gente não exige, não ensina sobre, a gente também exerce autoridade. Não exerce autoridade, não peca contra o 5º mandamento da lei de Deus. Também podemos aplicar aqui Efésios 6,4, e vós pais, né? O que diz lá? Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai a disciplina na administração do Senhor, né? A administração é o ensino da sua vida, do conteúdo que você tem da sua fé do pacto, mas também disciplina, atribuição de tarefas desde cedo. Começou a crescer um pouquinho a atribuição de tarefas. Não vai matar, não. A gente viveu essa experiência. Atribuição de tarefas, pequenas tarefas para os meninos, para eles se sentirem, inclusive, valorizados em relação ao trabalho. Pequenas atividades, pequenas tarefas, né? Para mais tarde você não provocar, dizer assim, esse menino é um marmanjo, esse menino é um barbado. É melhor você educá-lo agora para depois não dizer que ele é um barbado na adolescência. Convivi com alguns amigos meus, assim, presbíteros, até uma bênção na igreja mesmo. Nós vamos saber falar com os meninos, os perdeu quase todos. Não pensava crescer, eles são barbados, um moleque, né? Raba sapato, não sei o quê, não sei o quê. Então, faltou o ensino redentor pactual, né? Então, a vara da correção aqui, ó, é um dos instrumentos do pacto, viu? O meu pai chamava isso de chá de vaca, né? Porque tem couro, né? Então, você vai um couro, ou seja, um couro mesmo, literalmente, né? Couro de vaca, alguma coisa nesse sentido assim.
Então isso também Cinto. é bíblico, né? Hoje é cinta, é a parada, é a sandália, né? Queria só colocar aqui para terminar um exemplo contemporâneo da abençoada repercussão pactual. Talvez vocês já ouviram falar desses dois aqui, ó. Você pode achar isso na internet, mas eu estou colocando aqui por quê? Porque há muitos anos eu li no livro do Felipe Landes, né? Ele escreveu sobre batismo infantil. Muitos anos, não tem esse livro mais, não sei onde é que está. Eu tenho. Felipe Landes, você tem, né? Ele coloca esses elementos lá do Jonathan Edwards e Mark Dukes, foi contemporâneos, século XVIII. O Jonathan Edwards era um pastor reformado, muito crente, avalista, lá nos Estados Unidos. Foi expulso da igreja por não aceitar, dar seita a qualquer um. Aí foi trabalhar lá em cima, né? No Alasca, lá em cima. E tudo. E na época, esse indivíduo chamado Max Dukes zombava das mensagens do Jonathan Edwards, né? O que é a história? Dizendo o seguinte, que de 1394 descendentes do Max Dukes, a maioria bandida, tá? Aliás, 1394 não, na verdade, do Jukes é mais pessoas. Essa primeira aqui do Jonathan Edwards, né? Uma bênção à sociedade. Teve presidente dos Estados Unidos, um deles, 30 juízes, 3 senadores, 3 se tornaram presidente de universidade, advogados, bastante, muitos médicos, professores de universidade, oficiais do Exército da Marinha, 100 pregadores missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados, diplomatas, a família de Jonathan Edwards. Não custou um centavo de prejuízo dos Estados Unidos, né? Uma bênção. Cria também no batismo infantil, na aliança, no pacto. E esse Escreveu o Santo, Santo, Santo. Escreveu Santo, 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 né? Aí, ó, muito bom, né? Uma bênção. E o Mark Dukes era um famoso ateu, contemporâneo de Edwards, né? Viveu uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia, e no final era um gangster, né? 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres prostitutas. Os 540 descendentes de Jukes custaram ao Estado $1.250.000 na época, né? De prejuízo ao Estado. Só para mostrar a diferença entre aliancista e não aliancista, ou alguém incrédulo, né? Nós devemos dar aos nossos filhos, então, mais do que os nossos pais nos deram, né? Podemos ler esse texto aqui? Alguém? Vocês enxergam lá, vamos ler? Nossa criação de filhos, bem-sucedida, pode ser resumida assim: desejamos dar aos nossos filhos mais do que nossos pais nos deram, e então saber que estamos suficientemente preparados para dar aos seus filhos mais ainda. Ah, que dera, né? Se eles dessem aos seus filhos mais do que nós lhes demos, pactualmente falando. Deus tem misericórdia de nós, né? Deus tem misericórdia mesmo, né? Agora falando, nós estamos do lado do pacto de redenção. Lembra que eu falei que o pacto é um pacto de sangue? Que foi selado com sangue, pacto do qual Deus não abria mão, como Abraão, Isaac e Jacó? Pois bem, nós estamos agora entre aspas, do lado de cá da redenção. Cristo Jesus é o nosso pacto, né? Ele também foi aquela cruz e foi um pacto de sangue. O sangue derramado no nosso lugar, por nós, e a promessa aqui para a nossa descendência também. Esse sangue é o fio escarlate que permeia toda a Escritura. Tem um texto que eu leio com os meus alunos de Teologia do Culto, do Jonathan Santos, que é um batista. Ele fala assim que existem quase 500 menções de sangue, alguma coisa similar na Bíblia. Ele fala assim: eu duvido que se a gente olhar bem de perto, a gente vai encontrar uma página da Escritura sem sangue. Né? É óbvio, é uma figura, não é hipérbole, é uma figura de exagero, mas a ideia de que Gênesis e Apocalipse você tem sangue. Você vê lá no Apocalipse o sangue do Cordeiro. Tá?
Esse é um pacto que Deus fez com seus filhos, do qual Ele não vai abrir mão. E eu vou orar, então, por minha descendência. Porque o Senhor prometeu. E eu vou correr atrás do prejuízo, né? Pacto de sangue, tá? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E vamos lembrar, meus irmãos, que quando Pedro pregou aquele sermão lá no dia de Pentecoste, e muitas pessoas estavam sendo batizadas, eles perguntaram: o que nós vamos fazer? Então Pedro falou assim: ó, arrependei-vos e serem batizados, né? E aí ele fala assim: e a promessa é para vós e para vossos filhos e para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Está lá em Atos 2, né? Aí, pastor, então é para quantos nosso Deus chamar lá na frente, quando se converterem e acenarem por si mesmo. Não, mas primeiro é para vós, os vossos filhos. Eu gosto da expressão ali, eu falo muito com alguns pastores, eles não concordam muito comigo, não, mas a expressão ali não é ruios no grego, é filhos de um modo geral, e nem assim paidia, né, nem de cor, mas a palavra ali é teknon, né, filhos do afeto. A promessa é para vós, para vossos filhos, né? Ah, mas você está forçando a barra. Não estou forçando a barra, não, sabe por quê? Porque quem estava ali ouvindo o sermão de Pedro, a maioria ali era de Israel. Ou então gente de Israel que estava vindo visitar a terra. Então Pedro fala de alguma coisa com a qual estava acostumado. O quê? Os meninos eram circuncidados ao 8º dia. Então Pedro fala que agora a promessa é para vós e para vossos filhos. E depois, então, para quantos nosso Deus chamar. Né? Então Pedro está aí refletindo a crença de Israel na promessa. A promessa lá, a promessa do Redentor. A promessa aqui do Redentor, que já veio, pronto, é a mesma promessa. Não muda nada. Continuidade pactual. Ele está simplesmente refletindo ali a continuidade pactual. É para vós e para vossos filhos. Deus possa nos ajudar e possamos ser pais, primeiro discípulos, para depois sermos discipuladores. Amém.